Por isso que vocês estão de parabéns a acompanhar os vereadores aqui nessa sessão de Câmara. Teve ação, emoção, personalidades. Teve arte, história, beleza. Tristezas e alegrias captadas pelas nossas lentes ao longo dos anos na história da TV pública da cidade. Todos esses anos, a TV Câmara produziu muitas imagens. No início, a equipe era bem reduzida. Apenas eu, 2 servidores e mais alguns funcionários comissionados. Mas o tempo foi passando, novos equipamentos foram chegando e a equipe foi crescendo. Neste capítulo, em que celebramos os 13 anos da TV Câmara Jacareí, vamos ver algumas imagens que fizeram história na política jacareiense. E ao longo da minha vida pública, prova-me que eu já fui corrompido. Que essa legislatura 2009-2012, os 13 vereadores, eles eram muito desconfiados de tudo, né? E como a TV Câmara estava começando nessa mesma época, qualquer coisa que a TV Câmara fazia, eles já achavam que era contra eles. Exato. Eu lembro de, por exemplo... Tinha medo da televisão. Eu lembro de, por exemplo, um vereador reclamar que ele estava sendo filmado de um determinado ângulo que ia prejudicar ele, por exemplo. Uma votação de uma conta do ex-prefeito Marco Aurélio que foi feita aqui, e os vereadores da base do prefeito, do PT, tentando impedir essa votação, gritando no meio dos microfones, e o vereador Diobel, na época presidente, colocando uma câmera na frente do plenário para registrar quem estava entrando, quem estava fazendo barulho. O processo está aí para ser apreciado pela Câmara. O vereador, por favor, existe um pedido. Existe um pedido de adiamento, vereador, por favor. E apenas uma permissão para dizer o seguinte: por que o medo de aprovar ou não esse projeto aqui? Principalmente vereador do PSDB contra PT, na época que estava muito... Uma rixa muito forte, né? Então a TV Câmara entrou nessa legislatura engatinhando ainda, e os vereadores não estavam acostumados com isso também, né? Teve uma das vezes que eles jogaram até moeda umas moedinhas, acho que não chegou a registrar isso aí na câmera, mas você olhava o chão assim, acho que um grupo de pessoas que não gostavam do Itamar começou a jogar moedinha, e o chão ficou cheio de moedinhas assim, onde o Itamar sentava. Cambada de pelego, eu lembro dessa palavra que ele usou, são os bandos de pelego. Uma área de 1.300.000 metros quadrados, devastada pela angústia, aflição e desespero. Do Pinheirinho foi boa, né, Rodrigo? A gente teve que ir lá gravar no meio daquele acampamento lá, da ocupação deles, né? E tava chovendo. Foi em janeiro de 2012. A gente foi junto no carro do Itamar, que era o presidente na época da Câmara. E ele, não sei por que ele pôs na cabeça que queria lá filmar o Pinheirinho, que era uma coisa de São José, que não tinha muita coisa a ver com Jacareí, né? Exato. Mas a gente foi lá, e a polícia já tinha feito o serviço lá, estava meio vazio até, mas tinha algumas pessoas ainda que estavam lá. A gente foi recebido lá com os moradores com os rostos cobertos, com facões nas mãos, porque era proibido entrar, tinha que saber quem estava entrando ali para filmar, não podia ser qualquer pessoa. Então foi bem um pouco tenso. Porque eles estavam sendo ameaçados de despejo, não sabia quem estava vindo, se era aliado ou se era contra, né? Mas eu acho que se não fosse a cobertura da imprensa naquela época, talvez eles não conseguissem o que eles conseguiram, né? Que eles conseguiram as moradias deles. Algumas personalidades também passaram por aqui. Julgar a mim mesmo é uma coisa muito difícil. Está acontecendo na Alemanha, né? Então, está acontecendo... Algumas dessas imagens nos emocionaram. Nos primeiros ao vivo, nós suávamos. 0,9%
9%, sendo o pior desempenho. Você que dirige pelas ruas da cidade, fique atento ao posicionamento. A educação vai ser... Será que as apresentações dariam certo? Será que iríamos superar esse desafio? 23 minutos, Bom Dia Jacareí ao vivo volta em instantes. A Secretaria Municipal de Educação iniciou o processo das inscrições. É um programa voltado aí para todas as... O tempo e a maturidade nos levaram a um ponto em que fazer programas ao vivo virou rotina. O coronavírus em Jacareí. Vai disputar o segundo turno. Essa campanha de imunização... Acompanhe também em nossas redes sociais. Como o próprio Tribunal de Contas aponta... A Secretaria de Mobilidade Urbana está... A gente faz algumas matérias especiais, que nem essa do Pinheirinho, ou então quando tem os documentários, por exemplo, que a gente fez, é bacana de fazer, porque sai do comum, né? No Preventório, por todas as circunstâncias envolvidas, né? As histórias dos personagens eram muito fortes, né? Eu vim pequena, né? Meus irmãos mais novos do que eu. Eu nasci, o governo tirou a força e jogou aqui no colégio. Tomava uns tapinhas de leve, assim, pra... Daqui a pouco eu tomei um tapa no pé do ouvido, ralei o rosto na parede. A família não aceitava cuidar das crianças pelo medo do contágio. Acabei de nascer já encara a força. Então a gente fez 2 documentários lindos, que foram Os Caminhos da Santa e Bravos Paulistas, que a equipe também trabalhou ali arduamente, né? Elaboração de roteiro, saímos a campo para gravar. Aqui começa a nossa história, nas águas do Paraíba do Sul, em Aparecida. Em 1717, o rio era alternativa de sustento para os pescadores. O nome dos jovens deu origem ao MMDC, uma sociedade secreta civil que ajudou na organização do movimento. A partir disso, a ideia da revolução tomou conta dos paulistas. Em 2018, participamos com 4 produções na segunda mostra de documentários de TVs legislativas, promovida pela Associação Brasileira de Rádios e TVs Legislativas, a Astral. Foram os documentários Dia de Praia, Reciclo, Aí uma assistência social que me arrumou esse serviço, que eu estava parado. Caminhos do Esporte. A criançada começa a sair da rua, aquele tempo ocioso que eles têm, não fazer nada, vem praticar um esporte. E Alfredo Chu. E o Corinthians, como clube popular que era, passou uma lista pela cidade inteira. Estar aqui na casa das leis do nosso... Desde o início da TV, o nosso olhar é para você, cidadão de Jacareí. É para que você fique bem informado sobre o que acontece na sua cidade que a nossa equipe vai a campo, dia a dia, mostrando o que rola na política, nos esportes, na cultura, nos serviços públicos e muito mais. TV Câmara Jacareí, há 13 anos, fazendo história. Não dá para a gente começar a sessão de Câmara às 19 horas. Já são 1h da manhã. Quero definir essa população que está aí, o nome do vereador. Incrível, foi a primeira vez que minha mãe cantou comigo. Trecho de Jacareí, bombeiros, polícia militar rodoviária. Requerer a abertura de processo legislativo para a cassação do mandato do vereador Fernando César Ramos. Concentração de caminhoneiros aqui no trevo da Gates. Parabéns por levar, o nome do bairro. E a participação da população da cidade. Tenho 15 anos. E Jacareí, eu gosto de tudo. Desde que eu nasci aqui, eu tenho uma apreciação muito grande por essa cidade.